E o Peixão voltou para a Série A, hein? Meus queridos irmãos, Lorival Santista, Marcão Santista, né? Tantos irmãos aí muito legais, Cassião Santista também, tantos irmãos, Eduardo, torcedor do Santos, meu Deus do céu, hein? Vou lembrar logo de uns meia dúzia, mas os irmãos ficam bravos comigo e sabem do apreço que eu tenho pelo Santos, pela história maravilhosa do Santos, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, o maior ataque da história do futebol, eu não tenho a mínima dúvida disso, como o Santos Futebol Clube foi o maior time de todos os tempos. Mas, Rory, você não está incluindo nessa lista o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, título inédito, campeão de tudo. Ô, Bochechinha, depois eu falo da Copa do Brasil, tá bom? Eu vou explicar pra você por que eu tô falando agora do Santos. O Santos que volta à Série A, lugar que nunca deveria ter saído, na verdade. É claro que a gente brinca, é claro que a gente aluga os caras quando os caras caem, faz aquela festa toda e tal. Mas especificamente no caso do Santos, que eu tenho um apreço muito especial pelo Santos, uma história maravilhosa do próprio Santos e uma história maravilhosa com o São Paulo. Grandes embates, né? Promoveram São Paulo e Santos aí na história do futebol, jogadores lá e cá. O maior artilheiro da história do São Paulo, Serginho Chulapa, jogou no Santos, foi campeão no Santos, né? O nosso querido Zé Sérgio, maravilhoso ponta esquerda, jogou lá no Santos. O Ganso jogou aqui, o Ailton Lira jogou aqui, o Pita foi campeão, né? Campeoníssimo no São Paulo jogando aqui. O seu Zé Macia, o seu Pepe, maravilhoso o seu Pepe, foi campeão no Santos jogando, campeão como treinador e campeão como treinador no São Paulo Futebol Clube no Brasileiro de 86. Então, história assim conjunta muito legal. O Santos que subiu, né? O Santos que volta aí para a elite do futebol brasileiro. E seja bem-vindo novamente, né? A esse seleto grupo de grandes times, né? O futebol de São Paulo precisa dar essa chacoalhada, porque o futebol de São Paulo, eu vou falar para vocês, hein? Que fase, né, meu? Que fase vive o futebol paulista num ano aí de míngua, né? Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Ô, Rony, eu venho aqui no São Paulo Raiz pra você falar do Santos, porra. Cacete, meu, que coisa é essa? Papapá, aquele papo todo. Tá bom, gente, a gente tá aproveitando esse tempo aí que a guerreirada descansa, né? Guerreirada faz churrasco, guerreirada vai passear, aquela coisa toda, para falar um pouquinho aí do futebol em termos gerais, de como a gente vê o futebol e como o São Paulo está inserido nesse processo. E por que eu falei do Santos também? Além de dar os parabéns aí pela subida do peixe, né? Eu falei do Santos, gente, porque o Santos é um exemplo dos cuidados que uma administração do São Paulo, por exemplo, tem que ter, né? Você vê o Cruzeiro, o gigante Cruzeiro também, já amargou uma Série B aí, agora que está tentando se reerguer. O Santos, que jamais o pessoal imaginava, né? Quem imaginava que o Santos fosse chegar ao ponto que chegou, amargou uma Série B. Isso tudo, senhores, é administração. A péssima administração, ela leva o clube a isso, né? Você não necessariamente, você precisa ter uma SAF. E eu quero acreditar que as SAFs, elas vão tomar conta do futebol como um todo, cedo ou tarde, tá? Mas assim, pega o Fortaleza, por exemplo, né? O Fortaleza conseguiu fazer uma administração de um time inicialmente não conhecido no cenário nacional, um time que se estruturou, um time que se organizou, um time que contrata muito bem jogadores por várias situações desconhecidas. E vê onde que está o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza disputando, né? Disputou final recentemente aí, final de Sul-Americana. É um time que, né, que muito bem organizado. Isso é uma prova de que se organizar bem, a coisa funciona, né? Não necessariamente tendo uma SAF, que é a SAF igual a dinheiro, né? E nem sempre dinheiro significa competência naquilo que faz. É claro que a gente precisa de muito mais competência na hora que não tem dinheiro, né? Você precisa ser mais criativo, você precisa ser mais inteligente, você precisa ter maneiras alternativas de buscar receitas. Então, assim, se exige muito mais inteligência quando não tem dinheiro. Mas quando você tem dinheiro também, não significa que você tem inteligência para fazer a condução. Você pega o Vasco, por exemplo, que apesar das SAFs,
vive tendo problema, e agora tá aí de novo, de repente brigando até para não cair novamente. Se não tiver inteligência na condução, complica. O São Paulo padece de inteligência já faz mais de década. O São Paulo padece de inteligência. Eu não vou nem entrar em outras questões, tá, gente? Eu vou falar única e exclusivamente da falta da qualidade. Eu falo o que eu tenho repetido há algum tempo. O São Paulo trocou as suas competências administrativas, os seus diretores, os seus gestores, por cargos políticos dentro do São Paulo. Cargos que são ocupados politicamente, porque faz parte lá do conselho, porque, né? Porque é amigo, porque é do mesmo grupo político. Então, assim, o São Paulo trocou a competência pela questão política interna do clube. Ah, mas da onde você tirou isso? Dos resultados que o São Paulo tem em 12 anos. 12 anos, uma Sul-Americana, um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Tá bom pra você isso? Claro que pra turma da migalha, isso tá maravilhoso. Tem gente que adora isso daí, né? Tem gente que pendura na parede, a parede dos 12 anos, os 3 títulos. Não que eu não comemorei, não que eu não gostasse, não é nada disso. Só que se você olhar a história grandiosa do São Paulo, mesmo a gente sabendo dos tempos que a gente vive, você obviamente não vai se contentar com isso. É como mais ou menos chegar no final do ano e dar a volta olímpica porque ganhou uma vaga direta na Libertadores. É mais ou menos isso. Ah, mas não é importante ganhar? É fundamental, é importantíssimo. Agora, quem disse que não é obrigação, pelo menos, entregar isso para a coletividade, para a instituição? Essa é a grande questão. Da onde eu vou dizer que existiu qualidade se a gente tirar um ano em que nós somos eliminados por Novo Horizontino no Campeonato Paulista, que nós fomos eliminados de uma Copa do Brasil sem fazer um gol em 2 jogos, e que nós fomos eliminados por incompetência dos jogadores, né? Que perderam 500 gols contra o Botafogo. Tudo bem que o Botafogo perdeu 600 no primeiro tempo lá do Rio de Janeiro. Enfim, não dá para você comemorar. E aí, quando você começa a olhar isso, você começa a olhar o quê? Falta competência, meus irmãos. Falta muita competência para a gestão como um todo. A gestão que solta rojão a cada coisa aí, que inventa ou faz. Mas que o resultado continua pífio, pelo menos para mim. Pelo menos para mim, que não me conformo, que não, como é que eu vou dizer para vocês? Aceito, na verdade, a migalha. E eu não aceito a migalha. Eu não aceito a palavra protagonista quando eu chego em oitava de final, quando eu chego em quarta de final. Eu não aceito isso, como São Paulino. Talvez se o São Paulino exigisse um pouco mais dos seus e batesse menos palma para pouquinha coisa entregue, o São Paulo tivesse hoje num outro processo. O São Paulo precisa de SAF? A gente na verdade não sabe. A gente sabe o seguinte, que precisa de muito, mas muito mais competência, não só para tomar cuidado em não cair, mas para elevar o São Paulo novamente à condição que o São Paulo sempre teve de protagonista, de disputar títulos, né? De estar sempre entre os 3 maiores do país, disputando absolutamente tudo. Aí sim a gente pode dizer que a administração foi responsável por isso. Por quê? Porque a gente, enquanto torcedor, apesar de muita gente achar que torcedor só serve para torcer e apoiar, ponto. Uma falácia que muita gente caiu nesse conto, muita gente está enfeitiçado por esse conto, né? Que resolve. O torcedor existe, meus irmãos, para defender a instituição. Eu vejo um monte de gente aí defender jogador, defender diretor, defender dirigente, mas eu não vejo o cara olhar os resultados da instituição e defender a instituição desses caras que usurpam da camisa, que administram de maneira pífia o clube. A gente não vê isso daí, né? Então, enquanto você continuar idolatrando ídolo de barro dentro de campo, né? E ídolo de falácia fora do campo, o São Paulo vai ter os resultados que tem. Se para alguns é maravilhoso, para outros, meus irmãos, é uma vergonha o São Paulo viver o que vive. Até porque, antes que alguém fale aí que a gente vive de passado, no hino que você canta na arquibancada, você não vai esquecer que fala, né? As tuas glórias vêm do passado. Legal, gente?
Portanto, o que aconteceu com o Santos, né, de ter caído, de ter vivido o que viveu, a sua torcida, a sua coletividade, é sempre um exemplo para quem administra mal e para quem não representa dentro do campo da maneira que deveria as cores do São Paulo Futebol Clube. É isso aí, irmãos, para reflexão. Comentem aí, por gentileza, e que vocês tenham aí uma terça-feira repleta de luz e paz. Roniel Thierry, São Paulo Raiz na área, tamo junto.